Boa noite, seja muito bem-vinda para a nossa aula de hoje, a nossa live, falando sobre como é importante, restaurarmos a nossa paternidade, o quanto a paternidade mal resolvida, ela pode trazer algumas dificuldades para que possamos cumprir o nosso propósito e a nossa missão de vida. Eu vou aqui mandar uma mensagem para as pessoas que estão aí, para as nossas amigas, aquelas que de repente elas precisam, aprender um pouquinho sobre a importância da paternidade, o quanto a nossa paternidade, quando ela não está bem curada, bem restaurada, ela pode trazer aí algumas consequências, para a nossa vida. Então, convida aquela amiga especial, convida aquela pessoa que você sabe que é insegura, muitas vezes é muito medrosa, que é aquela pessoa que muitas vezes tem dificuldades de fluir na vida, de avançar na vida. Muitas vezes isso está relacionada à questão da paternidade mal resolvida. Sejam muito bem-vindas, boa noite, que bom que você veio, que bom que você está aqui comigo. Sou muito feliz por estar aqui com você, para a gente falar um pouquinho desse assunto que eu tenho percebido que tem afetado muitas mulheres, O quanto muitas mulheres já adultas, muitas vezes depois dos seus 30, 40 anos, 50 anos, que ainda sofre em relação à paternidade que não foi bem resolvida. E eu vou estar explicando para você melhor para que você possa entender, Muitas vezes a mulher fala, nossa, mas eu tive meus pais presentes, meu pai foi muito presente. E aqui eu quero explicar várias, digamos assim, várias formas, de se relacionar com o pai, que pode ter gerado aí uma paternidade mal resolvida e que isso hoje está influenciando na sua vida, Está influenciando muitas vezes no seu fluir na vida. Então, quando nós falamos de paternidade, é importante lembrar que muitas vezes aquela pessoa que foi ali o seu pai biológico, ele não foi uma pessoa presente na sua vida. Mas muitas vezes teve outra pessoa que exerceu aquela função de paternidade. Então a paternidade não é só a questão do gerar, de ceder ali, digamos assim, aquelas características genéticas para que forme um novo indivíduo. Então, nós somos, geneticamente falando, metade do nosso pai, metade da nossa mãe. Nós carregamos características genéticas de cada um dos dois, Então, quando nós falamos de paternidade, não necessariamente eu estou falando somente daquele pai biológico que, além de ter contribuído para que você estivesse aqui hoje, muitas vezes ele não foi um pai presente fisicamente, mas teve outra pessoa que cumpriu aquela função de pai, entendeu? Então é muito importante a gente entender esses conceitos para que a gente possa compreender muitas situações que estão ocorrendo na nossa vida e que muitas vezes a gente não está sabendo lidar com elas. Existem muitos pais que eles são presentes fisicamente, são bons provedores, mas emocionalmente são pais ausentes. E a gente percebe muito isso hoje, tem acontecido muito nas famílias, A configuração de família, infelizmente, tem mudado ultimamente e a gente vê que existe uma carência muito grande por parte dos filhos, principalmente enquanto crianças e adolescentes. Então, a ausência paterna, ela gera, sim, consequências. E eu vejo, assim, que muitas mulheres, eu não vou tirar a dor delas, não julgá-las, esse daqui não é o objetivo da nossa live. Mas eu vejo que muitas mulheres, elas falam assim, eu criei meus filhos sozinha, eu não preciso de homem, meus filhos não precisam de um pai. Saiba que seus filhos precisam sim de um pai, porque tanto a figura materna quanto a figura paterna exerce uma função muito importante na formação, na estrutura psíquica, na consolidação aí dessa formação da estrutura psíquica de uma criança. E isso durante a vida dela, ao longo da sua vida, pode gerar diversas consequências, muitas vezes a insegurança, aquele sentimento de abandono, muitas vezes o fluir na vida. A pessoa muitas vezes é uma pessoa dedicada, esforçada, só que existe algo que impede com que ela flua na vida, com que a vida dela realmente alavanque, sabe, dá aquela alavancada?
Muitas vezes, de forma inconsciente, essa pessoa carrega sentimentos de ausência paterna, de falta de força. Sabe aquela falta de força que a gente precisa muitas vezes para manter determinadas decisões que a gente toma? Boa noite, seja bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Então, às vezes a gente precisa de mais força, mais energia, sabe? E muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes isso provém dessa ausência, né? Dessa ausência principalmente paterna. O pai, ele tem uma representação simbólica muito importante em relação a essa questão da força, da segurança, do fluir na vida, né? A mãe já traz muito aquela questão do aconchego, né, da autoestima, da identidade da mulher, na identidade feminina da mulher. Então, tanto a figura paterna quanto a figura materna são extremamente importantes para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento, tanto físico, porque nós precisamos de referências, né? Também para o nosso funcionamento, para a nossa consolidação na nossa estrutura psíquica. Só que hoje o foco da nossa live é falar da função da paternidade, como é importante a gente compreender o que é uma paternidade mal resolvida, como é importante a gente compreender a importância de restaurar essa paternidade. O quanto que uma paternidade mal resolvida ela vai influenciar na nossa relação com a figura masculina, principalmente, e também no nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai Celestial, né? O nosso cérebro, ele sempre utiliza referências, né? Então, se eu tenho uma boa referência de pai, né, o meu cérebro, muitas vezes, ele vai ter dificuldade de separar o que é o pai biológico do pai celestial. Então, quando fala de pai, o que a nossa mente vai fazer? Ela vai buscar a referência de pai que nós carregamos. E qual é a referência de pai que você carrega? Quando eu falo, como foi o seu pai para você, né? Quais são as lembranças que vêm à sua mente, né? Quais são as memórias que você ainda carrega da figura paterna que você teve? Talvez, como eu disse no início, algumas pessoas entraram depois, talvez o seu pai não foi um pai presente, ou talvez o seu pai, você não conheceu o seu pai, mas alguém exerceu aquela função paterna. De repente um tio, um avô, alguma figura masculina, né, principalmente, exerceu aquela função paterna. Talvez o seu pai biológico não foi um pai presente, ou você nem o conheceu, ou de repente ele faleceu, você ainda era pequena, você não tem lembranças. Mas alguém cumpriu aquela função paterna na sua vida. Mas independente de ter sido realmente seu pai biológico, ou você não ter tido ou ter tido uma função paterna, né? Alguém ali fez aquela função paterna que não foi bem resolvida, não foi saudável, não construiu vínculos saudáveis, né? Algumas abordagens, elas chamam de apego. O que é o apego? Na verdade, apego é aquela construção da relação. Se eu tive uma relação boa com o meu pai, né, uma relação saudável, uma relação de afetos positivos, eu posso dizer que eu construí relação de apego seguro e saudável. Ou seja, o meu pai, ele transmitia segurança para mim. Ele era um pai carinhoso, um pai afetuoso. Se eu tive uma relação que não foi uma relação saudável com meu pai, por exemplo, se eu tive uma relação, né, ou você teve uma relação que a gente fala hoje de disfuncional. Às vezes foi um pai que não foi presente, às vezes foi um pai agressivo, um pai que não era amoroso, um pai que não supria tanto necessidades, né, nutricionais, muitas vezes as necessidades emocionais. Porque tanto as necessidades de alimento, quanto as necessidades de afetos, elas são importantes. Olá, cuidando dela. Olá, seja bem-vinda, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. Olha, se essa live tá começando a fazer sentido para você, clica aí no aviãozinho. Quem tá no YouTube, eu tô tentando transmitir no YouTube também, manda para alguém, porque eu sei, olha, com certeza tem alguma amiga sua que precisa ouvir isso. Então compartilha com ela, vamos ajudar mais mulheres, né, a compreender de onde vem muitas vezes aquele medo que ela carrega, aquela insegurança, muitas vezes um vazio emocional, muitas vezes a dificuldade de receber o amor de Deus.
Então, por isso que eu senti de trazer essa live, de falar sobre isso, da importância da função paterna, da importância de ter uma paternidade restaurada, para que a gente possa desenvolver cada vez melhor um relacionamento mais profundo com o nosso Pai Celestial, né? Nosso Deus. Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer que realmente somos amados pelo nosso Pai Celestial. Talvez nós não tivemos o amor do nosso pai biológico ou de alguém que cumpriu a função paterna, mas nós precisamos compreender que o nosso Pai Celestial, ele nos ama, ele cuida de nós. Só que quando nós carregamos muitas vezes essa ferida de uma paternidade mal resolvida, de uma paternidade onde não existia um vínculo seguro, saudável, onde muitas vezes não teve aquele afeto, aquele amparo, aquele carinho, muitas vezes, sem querer, de forma inconsciente que a gente fala, nós transferimos isso para Deus. O nosso cérebro, a nossa mente, muitas vezes, ela vai associar, bom, se o meu pai não cuidou de mim, ou não se importou comigo, ou de repente me rejeitou, ou eu interpretei que ele me rejeitou, então Deus também vai me rejeitar. Então, eu percebo que muitas mulheres, elas carregam esse sentimento de rejeição, muitas vezes de abandono, em relação ao nosso Pai Celestial. E isso está muito relacionado com a nossa relação com o nosso pai terreno ou a pessoa que cumpriu aquela função paterna na nossa vida. Então, como é importante a gente conhecer esse assunto, a gente saber sobre isso, tomar consciência disso, para que a gente possa compreender muitas vezes as nossas inseguranças, os nossos medos, muitas vezes fobias, ansiedades, muitas vezes também está relacionado, né? É claro que a gente precisa investigar mais a fundo, quando é uma questão, muitas vezes, a pessoa ter, crises de ansiedades muito fortes, crise de pânico, muitas vezes, existem várias causas, né? É multifatorial, mas existem muitas pessoas que por medo, por insegurança, por incerteza, ela desenvolve muitas vezes crises de ansiedade, ela não sabe de onde vem e muitas vezes lá no fundo, lá na sua raiz, ela está relacionada com essa questão da ausência paterna, né? De uma falta de segurança. Porque o que é a ansiedade? Toda ansiedade esconde um medo. Né? A pessoa, quando ela está ansiosa, muitas vezes ela tem uma preocupação excessiva, né? Uma preocupação do que pode acontecer no amanhã, no futuro. Ela já começa a criar cenários catastróficos, muitas vezes, dependendo do nível de ansiedade. Ela começa a imaginar que muitas coisas ruins vai acontecer e aquilo tá aqui, ó, tá na mente dela. Não é que vai acontecer aquilo ali. Então, por trás dessa ansiedade existe um medo. E muitas vezes esse medo muitas vezes a falta de segurança que faltou, principalmente lá na infância, na primeira infância, que é o período assim bem crítico, né? Um período bem sensível, onde a nossa personalidade, a nossa estrutura psíquica, né, estava se formando. A nossa autoestima começou a se formar ali a partir daquelas relações com as quais nós tivemos naquele período da infância, principalmente. Então, é um período muito sensível. Então, muitas mulheres, eu tenho percebido isso, que elas carregam medo, uma insegurança. Elas são inteligentes, elas têm muita capacidade, muitas habilidades, né? Dons, talentos, mas muitas vezes elas são inseguras, elas não conseguem muitas vezes dar um passo à frente, seja para cumprir o propósito de vida para o qual Deus já chamou elas, né? Seja muitas vezes para mudar de trabalho, muitas vezes para começar um novo projeto, seja na igreja ou não, mas muitas vezes ela carrega uma insegurança. E aí muitas vezes a tendência é achar que, isso não é de Deus, isso não é da vontade de Deus para mim, porque olha, as coisas estão difíceis demais, né? Nós temos assim existe uma crença, digamos assim, um certo mito de que tudo com Deus vai ser fácil. Nem sempre é assim. Ele vai estar conosco, ele vai estar nos fortalecendo, mas nem sempre será fácil. E eu tenho percebido que assim muitas pessoas falam, se tá difícil é porque não é de Deus. Olha só, nós precisamos buscar muita oração, muita compreensão, muita direção do Espírito Santo para a gente não cair nessa falácia
de que só porque é de Deus, porque Ele está ali direcionando, que vai ser fácil. Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar obstáculos, sim. Muitas vezes nós vamos precisar enfrentar nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. É para isso que existe a fé. O que é a fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo. Então, Deus, ele não vai mostrar o caminho inteiro para nós, né, do propósito que ele tem para nossa vida. Muitas vezes ele vai abrindo o caminho, né, iluminando o nosso caminho, conforme a gente vai dando passos em direção ao nosso propósito, em direção ao nosso chamado. Mas eu percebo que muitas mulheres, devido a essa ausência paterna, né, então só lembrando que muitas vezes o seu pai, ele foi presente, mas muitas vezes ele foi presente fisicamente. Mas muitas vezes era um pai indisponível emocionalmente falando. Isso é muito comum. Tem muitas mães que elas foram muito presentes fisicamente. Mas quando se fala do emocional, do afetivo, muitas mães elas estão disponíveis emocionalmente. O que é estar disponível emocionalmente? É aquela mãe que ela faz tudo pelo filho. Ela provê o alimento, ela provê o que aquela criança vai vestir. Só que na questão do carinho, do afeto, do amparo, muitas vezes existe uma ausência. Ela não consegue, muitas vezes, ter essa proximidade, essa afetividade com esse filho. Não porque ela é uma mãe ruim. Muitas vezes ela tem essa dificuldade. É uma indisponibilidade emocional que a gente fala. Quando você está numa relação, mas você não consegue ter um envolvimento mais profundo com aquela pessoa. Você não consegue demonstrar, compartilhar carinho, amor, aquela relação assim mais profunda, mais de perto. Isso é estar indisponível emocionalmente. Tem muitas mulheres que estão indisponíveis emocionalmente para os seus filhos, muitas estão indisponíveis emocionalmente para os seus maridos. Então, e tudo isso está relacionado com questões emocionais. Muitas vezes com traumas, muitas vezes com bloqueios, feridas emocionais, que faz com que essa pessoa, muitas vezes, ela vai se fechando. Só que ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está fechada, que ela muitas vezes está bloqueada e que ela quer se relacionar. Só que ela vai dar o que ela tem para dar. Ela vai dar o carinho que ela consegue, que ela dá conta naquele momento. Então, por isso que é importante falarmos sobre esses assuntos, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas, às vezes, falam assim, ai, meu pai não foi um pai bom, ele foi um pai ruim. Muitas vezes vem com um certo julgamento. E, assim, o objetivo não é a gente julgar, não é a gente criticar a forma com que os nossos pais lidaram conosco. Talvez eles poderiam ter sido pais melhores? Talvez poderiam, né? Muitas vezes eles não conseguiram ser pais melhores porque eles também não tiveram pais bons na infância deles. Então, nosso objetivo aqui não é julgar, não é criticar, é trazer para a consciência, né? Se você hoje, você tem muita dificuldade de avançar na vida, você sabe que você tem capacidade, você sabe que Deus já te capacitou, Ele já te deu dons, Ele já te deu talentos, Ele já te deu oportunidades e muitas vezes se sente paralisada, muitas vezes você se sente estagnada. Então é importante olhar para a relação que você teve com a figura paterna. Lembrando que às vezes você não teve o seu pai presente, mas teve alguém que cumpriu a função paterna. Então, muitas vezes você não tem consciência de que o seu pai, talvez ele foi presente. Mas você, enquanto criança, tinha uma necessidade emocional ainda maior do que aquilo que ele te ofereceu. E aí, muitas vezes, cresce com uma carência muito grande. Muitas mulheres, elas crescem com uma carência muito grande e elas vão buscar na figura de um homem, né, de um companheiro, aquele pai que ela, muitas vezes, ou não teve, ou ela não compreendeu, né, o que ela recebeu daquele pai. Muitas mulheres, depois de anos e anos de casada, ela fala assim, nossa, eu não amo mais meu marido. Hoje a gente nem parece que ele é mais meu marido, né? Porque muitas vezes ela se casou naquela expectativa de receber daquele homem aquele carinho, aquele amor que de forma inconsciente ela esperava de um pai. E aquele homem, ele vai dar o carinho
que um homem dá para uma mulher. Não vai dar o carinho de um pai, porque ele não é o pai. Então veja a importância da gente compreender o quanto a função paterna, o quanto uma paternidade restaurada, ela é importante para a gente fluir na vida, para a gente se relacionar bem com a figura masculina, né? Que muitas vezes a gente vai estar se relacionando de alguma forma com vários homens, e seja em que âmbito de relacionamento for, em que nível de relacionamento for, e principalmente quando se fala do Pai Celestial. Então muitas mulheres, elas se sentem rejeitadas, elas acham que Deus não as ama, elas acham que Deus não se importa com elas, porque existe essa ferida, né? Ainda está aberta a ferida da paternidade, né? Daquele relacionamento que não foi bem resolvido dentro dela. E às vezes muitas mulheres falam assim: ah, mas eu e meu pai a gente se dá muito bem, a gente não tem problema. Tudo bem, às vezes fora a relação de vocês externamente tá tudo bem, mas às vezes de forma inconsciente, internamente, a sua representação de paternidade, muitas vezes dentro de você, ela não está bem resolvida, né? Cuidando dela, está falando aqui, eu tenho uma conhecida que está passando por algo assim. Olha só, tá vendo como isso é verdade? Às vezes a gente fala, algumas pessoas falam assim, ai, mas que isso? Isso não existe. Claro que existe. Eu falo, se eu trouxe esse tema, é porque eu vejo que muitas mulheres estão passando por isso. E mulheres não é crianças não, viu? São mulheres adultas. Mulheres adultas que têm um medo, uma insegurança de se posicionar na vida. E quando eu falo de se posicionar na vida, é ela muitas vezes ocupar o lugar que é dela. Né? Se ela é uma esposa, muitas vezes ela está ocupando um lugar, não é o lugar de esposa. Ela está ocupando um lugar de filha, só que ela não tem consciência disso. Naquele casamento, ela está muito mais para a filha do que para a esposa. E ali ela não é filha, ali ela é esposa. Tem mulheres que às vezes elas foram mães muito jovens e às vezes ela tinha essa paternidade mal resolvida. E aí muitas vezes ela está transferindo para o seu filho, projetando no seu filho aquilo que ela não recebeu do seu pai. Muitas vezes ela está cobrando do seu filho, esperando do seu filho algo que, na verdade, ele não vai poder dar para ela, porque ele é um filho, ele não é um pai. Eu vejo que muitas mães, elas são muito rígidas com os filhos, né? Principalmente quando foi mãe muito jovem, e muitas vezes ela tinha uma paternidade mal resolvida. Ela quer que aquele filho assuma responsabilidades naquela casa, que aquele filho seja muito maduro, muitas vezes que ele ocupe um lugar que não é dele. Então, olha a importância da gente compreender o quanto as nossas relações, elas estão curadas ou não. E quando eu falo relações curadas, não é que você briga com seu pai, que vocês quebram o pau, não é isso. Às vezes, externamente tá tudo bem, aparentemente tá tudo bem. Mas é aqui dentro, ó, é dentro aqui da nossa mente, é dentro da nossa psique, né? É na nossa alma, no nosso nível de alma, emoções, pensamentos, sentimentos. Só que isso muitas vezes não está consciente. Ou seja, você não tem consciência muitas vezes que você espera do seu marido um carinho de um pai. Muitas vezes você foi mãe muito jovem, né? Muitas vezes você cobra do seu filho e muitas vezes você está esperando o carinho do seu filho como se ele fosse o seu pai. E não é, ele é seu filho. E isso, infelizmente, é muito comum. Ah lá, ela é extremamente rígida com a filha. Então, assim, olha a importância da gente tomar consciência de como a gente está agindo e reagindo em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso Pai Celestial, né? Porque é tudo aquilo que nós vivenciamos, de certa forma, nós vamos reproduzir isso nas nossas relações. Ah lá, ela foi mãe muito nova. Então, às vezes, não são todas as mulheres que foram mãe muito novas, que muitas vezes elas, de alguma forma, elas se tornam rígida. Mas é bem comum, né? É bem comum, eu já atendi várias mulheres que foram mães muito novas, que ela tem um grau de rigidez, de exigência muito grande em relação aos seus filhos. E é importante entender que aquele filho, aquela filha, muitas vezes ela ainda não tem a maturidade que a mãe acha que ela deveria ter. Eu vejo muitas mães que às vezes os filhos são adolescentes, ela fala assim, não, ele já é grande, já tem que se virar na vida.
É claro que para a idade dele ou dela, né, algumas responsabilidades já pode, né, adquirir ali, aprender, mas tem coisas que esse filho, essa filha não tem maturidade suficiente. Não adianta a gente querer exigir maturidade se eles ainda estão em processo de formação. Tanto é que a neurociência fez várias pesquisas mostrando, né, que a adolescência hoje ela está demorando mais a se consolidar. Então, antes a adolescência era considerada por volta de 11 até uns 18, 21 anos mais ou menos. Agora ela estendeu o prazo. Por quê? Porque não é só o comportamento que demora a consolidar, é também a formação do cérebro, principalmente do córtex pré-frontal. É uma área que demora mais a maturar, ou seja, se formar, né? Para que essa pessoa ela possa realmente ser mais madura, para que ela possa conseguir regular as suas emoções. Então, muitas vezes, aquela pessoa que foi ferida na infância, que não teve uma paternidade bem resolvida, muitas vezes ela vai carregar essa ausência, esse vazio, é como se fosse um buraco, né? Um vazio emocional. E muitas mulheres, elas vão descontar na comida, sabe? Muitas vezes ela não teve a segurança do pai, aquele aconchego, aquele amparo do pai. Muitas vezes, de forma inconsciente, ela vai buscar satisfazer aquele vazio através da comida. E o que aquela comida faz? Porque o alimento ele tem uma representação simbólica, emocional muito grande, né? Quando nós éramos bebês, alguém cuidou de nós. Se não foi a nossa mãe biológica, alguém cuidou de nós. Alguém deu uma madeira ou amamentou. Naquele momento era o momento o quê? De pegar no colo, de aconchego, de carinho. Então o alimento ele tem uma representação emocional muito grande, muito importante na nossa vida. E muitas mulheres, sem ela ter essa consciência, ela começa a comer demais, comer demais. O que o alimento vai fazer? Muitas vezes vai formar o quê? Uma camada de gordura no corpo. E o que a gordura faz no nosso corpo? Ela forma uma camada de proteção para o nosso corpo. Então, olha como o nosso cérebro ele é complexo, como a nossa mente é complexa. Então, de forma inconsciente, a pessoa está buscando o quê? Preencher os seus vazios. Algo que dê proteção para ela, algo que dê segurança para ela. E muitas vezes, onde ela encontra essa proteção, essa segurança, onde ela encontra algo que satisfaça aquela dor emocional, que ela não tem consciência que ela está carregando, no alimento. Então, muitas mulheres... Não que a obesidade seja somente essa causa, tá? Então aqui é bom esclarecer, porque eu falo, a gente às vezes fala algumas coisas nas redes sociais, as pessoas vão lá, pegam um recorte, o recorte do recorte e depois, né, sai denegrindo a nossa imagem. Então a gente precisa entender o contexto. Muitas mulheres, às vezes ela tem ali um certo grau de excesso de peso, muitas vezes está relacionado também com questões hormonais, né? Às vezes uma disfunção hormonal, né? Alguma outra disfunção, mas tem muita relação com o emocional. Quando você olha para as questões emocionais, quando você trata as questões emocionais, muitas vezes essa mulher ela vai entender que não é o alimento que vai preencher os seus vazios emocionais. Porque muitas vezes ela começa a comer compulsivamente, mas ela não tem consciência disso. Ela acha que é fome física, fisiológica, né? Mas muitas vezes não é uma fome física, é uma fome emocional. Por que muitas mulheres têm dificuldade de perder, de eliminar gordura, peso, né, corporal? Porque muitas vezes ela vai para academia, ela malha, ela muda a alimentação, só que muitas vezes ela não consegue sustentar esse processo por muito tempo. Ela vai naquela empolgação, né? Ela começa a eliminar peso, daqui a pouco ela começa a ficar feliz, né? Se sentir feliz com o seu corpo, mas muitas dura pouco tempo isso. Por quê? Porque ela não consegue ter força o suficiente para manter aquele padrão de continuar na academia, de continuar melhorando a sua alimentação. Vai chegar um momento, muitas vezes, que ela vai desanimar. Por quê? Porque muitas vezes precisa tratar o emocional. Existe ali muitas vezes vazios emocionais que ela está tentando preencher com o alimento, né? Então, e aí ela começa a ir para academia, começa a fazer uma dieta um pouquinho às vezes mais rigorosa,
No começo vai bem, só que chega uma hora que muitas vezes vai gerar uma insatisfação. Vai gerar muitas vezes aquele sentimento ali, poxa, eu faço e não consigo muitas vezes alcançar o meu objetivo. Ou então eu ainda estou sentindo um vazio, tem algo que está faltando em mim. Então, assim, a academia ela é ótima, ela ajuda, né? Quando a gente trata do nosso corpo físico, ela vai ajudar também o nosso emocional, porque a gente estando bem fisicamente, de alguma forma vai refletir no nosso emocional. Só que a gente precisa entender que tem coisas que a academia faz que a terapia não vai fazer. O objetivo da terapia é tratar o emocional, as crenças, os traumas, os bloqueios emocionais. A academia vai tratar o corpo, vai ajudar a ter uma boa performance física. Então as pessoas precisam entender que a academia não é terapia. Eu vejo muita gente colocando foto na academia, na minha terapia. Não, a academia tem uma função muito boa, ela ajuda a melhorar a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, mas não é terapia. A academia não trata traumas. A academia não trata as feridas emocionais, os bloqueios emocionais. Ela vai ajudar a melhorar a performance do corpo. A terapia vai trabalhar aquilo que a academia não faz. A gente precisa saber dar nome certo para as coisas e entender a função de cada coisa na nossa vida. Nenhuma exclui a outra. Vai ter momentos que às vezes a pessoa não tem uma necessidade tão grande de uma terapia, né? Mas ela precisa ir para a academia ou pelo menos fazer atividade física, porque aquilo ali vai ser bom para tudo na vida dela. Ajudar no foco, na concentração, melhorar a disposição física, melhorar o sono, né? A qualidade do sono. Só que a gente não pode falar, não, eu tô indo na academia, eu não preciso de terapia. Opa, pera lá, academia não vai tratar traumas, não vai tratar bloqueios emocionais. Quem tem uma questão de paternidade mal resolvida, não é na academia que vai tratar. Muitas vezes o que pode acontecer é essa mulher ir para academia, chegar lá, ela tem ali uma ausência paterna tão grande, uma ferida paterna, ela vai começar a se conectar muitas vezes com homens ali mais velhos, né? Muitas vezes vai procurar uma figura paterna ali na academia. Então, olha como é importante a gente entender que cada coisa no seu lugar, cada coisa tem a sua função. Para não achar que cafezinho com as amigas é terapia, que academia é terapia. Não, são coisas diferentes, são coisas importantes, mas são coisas diferentes, né? Então, por isso que eu gosto sempre de trazer essas explicações, essas explanações, para que as pessoas possam entender. Que às vezes ela fala assim, eu tô me dedicando, eu vou na academia, eu malho, eu melhoro a minha alimentação, mas mesmo assim tem horas que eu tenho necessidade de comer demais. Porque às vezes é vazio emocional. A academia não vai preencher o seu vazio emocional. Primeiro a pessoa precisa identificar que ela carrega um vazio emocional. Que muitas vezes aquele excesso que ela está comendo não é uma necessidade física do corpo. Porque o nosso corpo ele tem uma necessidade física, né? Uma quantidade de alimentos que é necessário. Mas às vezes a pessoa está comendo demais para suprir vazios emocionais, não fome, né? Digamos assim, falando. Quantas pessoas que são ansiosas, que estão num processo de ansiedade muito grande, a geladeira é o principal lugar que ela vai buscar, muitas vezes, um refrigério para aquela ansiedade. Por quê? Porque ela sabe que ali, de alguma forma, temporariamente, aquele alimento vai aliviar, né? Oi, amiga, tudo bem? O que preenche o vazio emocional é terapia. É entender qual é esse vazio, de onde vem esse vazio. Então, não é o alimento físico que preenche o vazio. Não é a academia que vai preencher um vazio. Ela vai ajudar você a se sentir bem, você se relacionar, né? Você aprender a conhecer outras pessoas, né? Ter um momento de descontração, porque tem pessoas que gostam de ir na academia quando tá cheia. Lá ela vai fazer amizade, ela vai interagir com outras pessoas e ótimo. Isso também é importante. Mas a gente precisa reconhecer que tem coisas que eu preciso identificar. Então, qual é o primeiro passo? É tomar consciência. Só que eu vejo também muitas pessoas, agora eu já sei por que eu sinto isso. Tomar consciência do problema, do que você sente, é apenas o primeiro passo. Mas o que você vai fazer com isso agora? Né? Não basta só tomar consciência se você não souber o que fazer com essa informação.
Às vezes a pessoa fala assim, então eu consegui identificar que eu sinto assim, porque está relacionada à relação do meu pai, com o meu pai, né? Eu tive uma relação muito conturbada com meu pai, né? O meu pai não era um pai presente, ou então ele era um pai agressivo. E agora eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, de reconhecer que Deus me ama. Ok, ela tomou consciência disso. Mas o que ela vai fazer para mudar essa situação? Essa é a questão. Hoje em dia a gente vê que tem muita informação nas redes sociais, muitas informações nas redes sociais. Mas não basta você saber o que você vai fazer com isso. Aí é que tá o X da questão. Às vezes a pessoa ela sabe que ela tem aquela ferida da paternidade mal resolvida, ela sabe que ela tem ali um vazio emocional, mas ela não sabe qual é o passo que ela precisa dar para resolver essa situação. Como que ela vai restaurar essa paternidade internamente falando? Porque talvez externamente nem tem condições muitas vezes. Muitas vezes para o próprio bem da saúde mental ou emocional de ambas as partes, muitas vezes se distanciaram, né? Pai e filha se distanciaram. Mas muitas vezes aqui dentro, a gente precisa curar aqui dentro, ó. Curar aqui. Aqui estando curado, a gente consegue, mesmo estando um pouquinho longe, se relacionar bem com o nosso pai. Ou com aquela pessoa que cumpriu a função paterna na nossa vida. Estando bem internamente, aqui na nossa mente, no nosso coração, nossa alma, nós vamos conseguir ter uma relação muito melhor com o nosso Pai Celestial. A realmente acreditar que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa fortaleza. Muitas mulheres elas não conseguem sentir verdadeiramente o amor de Deus por conta dessa paternidade terrena mal resolvida. Ela acha que se o pai terreno, o pai biológico, foi um pai ruim, ela transfere muitas vezes para o Pai Celestial. E não é porque ela quer acreditar no Pai Celestial, ela quer crer que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, mas tem uma ferida que está aberta ainda. Enquanto essa ferida não for tratada, cicatrizada, ela vai ter dificuldades de reconhecer que a função paterna celestial é muito diferente da função paterna terrena. Nosso pai terreno, nosso pai biológico, ou a pessoa que cumpriu a função paterna na nossa vida é um ser humano. O ser humano é passível de falhas. Nós somos passíveis de falhas. Nós estamos aqui aprendendo a cada dia. Mas o nosso Pai Celestial, ele não é passível de falhas. Ele não falha, ele é perfeito. E tudo o que ele faz para nós é na melhor das intenções. Só que quando uma mulher ela carrega essa paternidade mal resolvida dentro de si, ela não consegue entender que muitas das dificuldades que ela passa na vida, muitas lutas, né, que a gente chama de lutas, pode ser desafios, pode ser obstáculo, o nome que você queira dar. Muitas vezes não é que Deus quer que você passe por aquela situação. Muitas vezes aquela situação é decorrente de sofrimento, de situações que você foi vivenciando ao longo da vida e que agora precisa passar pelo processo de cura emocional, de cura interior, né, de cura da alma, para que você possa cada vez mais melhorar a sua relação, em primeiro lugar, com você mesma, porque muitas mulheres se julgam, se criticam, né, elas se cobram de forma exagerada, são rígidas com elas mesmas, e com isso ela projeta no outro aquilo que tem dentro de si. Né? Muitas vezes a gente, sem querer, a gente está projetando no outro tudo aquilo que a gente carrega, né? Se é dor, a gente projeta muitas vezes a dor no outro, sem ter consciência disso, é claro, não por maldade, né? Então, e muitas vezes a gente projeta isso para o nosso Pai Celestial. E aí a gente não consegue reconhecer os recursos que nós já temos, os dons, as habilidades, a gente não consegue reconhecer as oportunidades que se apresentam muitas vezes diante de nós. A gente pensa assim, mas quem sou eu para fazer isso? Imagina eu fazer uma live, eu pensava assim há muitos anos atrás. Antes de passar pelo meu processo de cura, de restauração, eu pensava assim, quem sou eu? Quando eu comecei a passar por terapia,
A minha terapeuta, ela falava, você já pensou em fazer lives? Porque na época eu também já estava estudando, né, a psicanálise, já tinha estudado, feito outras formações na área terapêutica. Eu falava, eu fazer live, eu ficava vermelha, só de imaginar eu fazendo uma live. Mas por quê? Porque eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímida, eu era muito introvertida, eu tinha muito medo do julgamento, né? Medo do que as pessoas iam falar se eu fizesse uma live, me ver falando errado, gaguejando. Hoje, eu não tô nem aí, eu venho, faço, e quem gostar, ótimo, fico feliz. Se a pessoa não gostar, é a opinião dela, ninguém é obrigado a gostar da gente, daquilo que a gente faz, né? Só que quando nós temos uma paternidade mal resolvida, muitas vezes nós temos vergonha, nós temos medo. Por quê? Porque faltou alguém ali para impulsionar a gente, para dar segurança, falar, vai, eu tô aqui com você, pode ir. Sabe, um exemplo bem legal disso é a piscina. Não sei se você já foi na piscina com seu pai, quando você era criança. Quando você é criança, que você vai na piscina com seu pai, normalmente, né, o pai tá lá na piscina e fala, vem filha, vem que eu te seguro. Por mais que essa menina tenha medo de pular na piscina, desculpa, mais que ela tenha medo, mas ela confia naquele pai. Ela vai, ela pula na piscina porque ela tem a confiança que aquele pai vai segurar ela. Só que quando ela não tem essa confiança naquele pai, ou ela não teve um pai para dar essa segurança, essa confiança, ela segue na vida. Não é que ela vai ficar parada, ela segue, mas falta um pouco de força, falta um pouco mais de firmeza muitas vezes. Às vezes ela precisa tomar uma atitude, ela tem medo, porque ela falta segurança para ela tomar aquela atitude e falar, não, eu vou enfrentar esse desafio. Não, eu vou enfrentar esse obstáculo e vou conseguir chegar lá. Falta muitas vezes essa segurança, né? Esse impulso. Então, olha a importância da figura paterna. E se você é mãe, de repente você está separada do pai do seu filho, da sua filha, algo que é muito importante as mães terem consciência. Jamais fale mal do pai para a criança. Ele pode não ter sido um bom marido, um bom namorado, um bom parceiro. Mas se ele foi um bom pai, não fale mal dele. Porque isso vai ficar guardado na memória daquela criança. E eu vejo muitas mulheres hoje adultas que ela carrega a referência negativa paterna porque ouviu da mãe. Seu pai não presta, seu pai não é um fracassado, seu pai é isso. Então, qual é a referência paterna que ela tem? Uma referência negativa. E muitas vezes ela cresce com aquela referência de que, não preciso de homem. Homem não acrescenta nada. Se nós estamos aqui hoje, precisou de um homem para a gente estar aqui, de uma mulher. Então, se esse homem não foi presente na nossa vida, se ele não fez aquela função que ele deveria ter feito, ainda assim, estamos aqui porque ele veio primeiro. Então, de alguma forma, a gente precisa reconhecer que sim, a figura paterna ela é importante tanto quanto a figura materna. Cada um vai ter a sua função. Então, mesmo mulheres que às vezes hoje, né, a gente fala mãe solo, ela que está cuidando dos filhos. Eu vejo muitas mulheres falando assim, eu sou pai e mãe. Não, você é mãe que supre aquilo que as condições financeiras, você supre o alimento, a roupa, mas você não é pai. Você é mãe. Aquela criança tem um pai. Jamais você vai conseguir suprir aquilo que o pai não deu. Você vai suprir o que a mãe dá, por melhor que você seja. Mas o vazio que aquele pai não pôde preencher, você não vai conseguir preencher. Sinto muito em te dizer isso, mas é verdade. Eu sei que dói às vezes, né? Algumas mães falam assim, mas eu que faço de tudo, porque aquele pai não é um pai presente, porque ele deixa os filhos de lado, porque não sei o que, ele não liga para os filhos. Mas o vazio que ele está deixando nos filhos, você não vai conseguir preencher totalmente. Você pode ser a melhor mãe do mundo, fazer de tudo para os seus filhos, mas o vazio da paternidade vai permanecer ali. Infelizmente vai permanecer ali. E isso lá na frente, em algum momento, pode vir a gerar insegurança nessa pessoa, né? Gerar medo. Tem muitos homens que têm medo, muitas vezes, de dar um passo à frente na sua vida. Tem muitos homens que muitas vezes têm medo de assumir um compromisso mais sério. Por quê?
porque faltou uma paternidade bem resolvida na vida dele. Muitas vezes faltou um pai dizer: filho, vai, eu acredito em você, filho, você pode, você é capaz. A gente vê hoje, infelizmente, muitos homens que não assumem o seu lugar de provedor na casa. Tem muitos homens que estão ali, mas ele não é o provedor, é a mulher que é a provedora. Muitos homens que eles estão ali buscando, na verdade, uma figura materna, não de uma mulher, de uma esposa. Muitas vezes ele está esperando da esposa aquilo que a mãe não deu, aquilo que ele precisava receber de alguém. Então tem muitos casamentos com vários conflitos por conta disso. Porque ou a mulher, muitas vezes, ela está esperando aquilo que ela não recebeu do pai, esperando que o marido dê para ela, preencha o vazio da paternidade mal resolvida. E aí vai gerar um distanciamento, porque aquele marido vai esperar dela o quê? Uma esposa. O amor, o carinho de uma esposa. E ela, de forma inconsciente, está esperando o amor e carinho de um pai. E muitas vezes tem homens que estão ali esperando o carinho de uma mãe, mas a esposa não é mãe. Ela é esposa, ela jamais vai substituir o lugar da mãe. E aí vai gerar uma frustração muitas vezes nesse casal, porque começa a distanciar. Aquela pessoa começa a olhar para o outro esperando a mãe, a mulher olhando muitas vezes para o marido esperando um pai. E vai chegar uma hora que essa relação vai esfriando, os dois vão se distanciando. E muitas vezes vai projetar, a mulher principalmente, vai projetar para Deus. Quantos homens que muitas vezes eles têm dificuldades nessa relação com o Pai Celestial, por quê? Porque teve um pai muito rígido, um pai que exigia muito, que era agressivo, que não dava permissão para o filho sentir as emoções dele. Às vezes aquele pai falava: você é homem, você não pode chorar, homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que dar conta. E aí ele cresceu naquela rigidez, e aí tem dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial. Porque acha que o Pai Celestial é aquele pai rígido como o pai terreno. É aquele pai muitas vezes carrasco, que vai cobrar, que vai punir. Por quê? Porque é aquela referência de pai que aquela pessoa tem. Da mesma forma, muitas mulheres, a referência de pai que ela teve foi uma referência de um pai punitivo muitas vezes. Um pai que cobrava demais, um pai que não deu permissão para que ela fosse aquela menina que ela poderia ter sido. Muitas vezes aquele pai queria um filho homem, e aí veio uma mulher. E aquele pai, de forma inconsciente, ele projetou nela um menino. E muitas vezes ela, para satisfazer a vontade do pai, de forma inconsciente, na maioria das vezes, ela começa a agir como um menino. Ela começa, de certa forma, para ter o carinho do pai, a fazer coisas, muitas vezes, que era um menino que faria. Só que ela é uma menina. E muitas vezes, muitas mulheres, elas desenvolvem questões de identidade por conta disso também. Então, uma paternidade mal resolvida, ela pode contribuir para muitos dilemas de identidade que muitas mulheres ou homens passam muitas vezes. Sim, vai ficar gravado, viu? Se você não conseguir assistir tudo. Então, olha a importância da gente realmente buscar compreender como é importante a paternidade restaurada. Como é importante a gente identificar que tem questões na nossa vida que não é de hoje que está acontecendo, que a gente vem carregando, mas a boa notícia é que é possível a gente curar isso. Em primeiro lugar, buscando, a cura da alma, Quem vai curar a alma lá no profundo é Deus, é o Espírito Santo. Se você é cristã, você acredita nisso. Se você não é cristã, não tem problema, Mas como eu sou cristã e a maioria das mulheres que me acompanham são cristãs, então eu sempre trago. Quem vai curar no profundo é o nosso Pai Celestial. É o Espírito Santo. Só que muitas vezes ele vai curar através de processos. Ele pode simplesmente curar de forma instantânea? Pode. Só que muitas vezes Deus trabalha por processos. Muitas vezes ele pode curar só você e ele, naquele processo, Orando, buscando, ter um relacionamento com ele. Ter intimidade com ele. Não é quantidade de dias que você vai na igreja, não é a quantidade de ministérios que você atua na igreja. Isso não quer dizer que você tem realmente uma intimidade com o Pai.
tá? É importante a gente também definir que ter intimidade com o nosso Pai Celestial não é a quantidade de ministérios que a gente tem. É o tempo que você se dedica, é a qualidade da relação que você tem com ele, independente se você tem 1, 2 ministérios, ou se você não tem nenhum, ou se você tem vários. Porque às vezes a pessoa ela tá como uma ativista religiosa, mas isso não quer dizer que às vezes ela tem tempo para ter intimidade com o Pai. Então a cura da alma, muitas vezes, ela vai ocorrer entre você e Deus, na sua intimidade com Ele, né? Nas suas orações, nos seus processos, você e Ele. Mas muitas vezes Ele vai colocar pessoas para te ajudar a compreender aquilo que você sente, o que fazer com o que você sente, né? Não basta, como eu disse, você ter consciência que muitas vezes você carrega, às vezes, uma ferida da rejeição em relação à paternidade. Às vezes você carrega uma insegurança que está relacionada com uma falta de segurança que você não teve em relação à paternidade. Mas o que você vai fazer com isso a partir de agora? Não é só saber que tem ou achar, não, eu acho que a minha insegurança está relacionada a isso. Tá, mas e agora? Qual é o próximo passo que você vai dar? É por isso que muitas vezes Deus vai nos curar através de pessoas, né? Que Ele vai colocar na nossa vida para nos ajudar a direcionar, né? Dar um passinho de cada vez para que a gente possa enfrentar nossos medos, nossas inseguranças, né? Muitas vezes aqueles bloqueios emocionais que a gente tem, que a gente não consegue às vezes romper com algumas situações da nossa vida. Muitas mulheres às vezes elas estão numa relação disfuncional, uma relação tóxica, ela não consegue romper com aquela relação porque falta o quê? Segurança. Falta força para ela tomar uma atitude, uma decisão e manter aquela decisão. Às vezes ela toma a decisão, daqui a pouco falta força, né? Falta coragem realmente e aí ela volta atrás. E aqui eu não estou falando somente no caso de separação. Muitas vezes falta força para ela se posicionar naquela relação. Muitas vezes ela quer se posicionar, e quando eu falo se posicionar, não é ser arrogante, não é ser mais que o outro, não. É ela ocupar o lugar dela. Ela realmente ser quem ela é, na sua essência, de acordo com a sua identidade. Muitas mulheres, devido ao sofrimento emocional, ela vai se perdendo de si mesma. Ou seja, ela vai se tornando insegura, medrosa, né? Muitas vezes ela tem aquela dificuldade de reconhecer quem ela é, né? Muitas vezes a baixa autoestima faz com que ela vai aceitando situações ruins na sua vida, porque ela não tem uma boa autoestima, ela não tem uma boa confiança nela mesma, e ela acaba aceitando, às vezes, uma relação que não é boa, uma amizade que não é boa. Muitas vezes ela está em um lugar, em um trabalho, e ela é explorada, muito explorada naquele trabalho, porque ela tem dificuldade de falar não, medo de perder aquele emprego, medo de se posicionar em relação a colocar limites nas relações. Às vezes é aquela pessoa que fala sim para todo mundo. Tudo que pede para ela é sim, sim, sim. Ela deixa de fazer as coisas importantes na vida dela para agradar o outro, porque existe uma necessidade de ser aceita, de ser amada, de ser respeitada. Então é importante a gente identificar como nós estamos vivendo a nossa vida hoje, como está a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Porque se você tem dificuldade de sentir o amor de Deus, de reconhecer que Ele te ama, que Ele quer o seu melhor, que apesar de você estar muitas vezes passando por um sofrimento, ainda assim Ele continua te amando, Ele continua com você. Muitas vezes existe ali uma ferida mal curada, né? Precisa ser curada. Muitas vezes existe ali uma paternidade precisando ser restaurada. E como eu disse, não necessariamente a relação, você ir lá conversar com seu pai, ou talvez nem tenha mais como conversar, mas é aqui dentro. Talvez seu pai não esteja mais aqui. Talvez ele já tenha partido. Mas talvez aqui dentro, lá no fundo, ainda existe alguns resquícios de uma paternidade mal curada. E aí, às vezes, você projeta isso para o Pai Celestial. E aí você tem dificuldades, muitas vezes, de cumprir o seu propósito. Ou de reconhecer, não, isso aqui não é a direção de Deus para minha vida. Eu acho que não foi Deus que me deu essa oportunidade. Então, é muito importante a gente identificar
como está, se tivesse um termômetro que pudesse medir como está o grau de relação de você e o nosso Pai Celestial, o seu Pai Celestial. Quanto que estaria esse termômetro? Vamos supor de 0 a 10. Deixa eu pegar uma caneta aqui para dar um exemplo. Imagina que essa caneta é um termômetro, né? E você vai medir como você sente que está a sua relação com o Pai Celestial hoje, né? Você acha que esse termômetro está indo de 0 a 10? Ah, tá no 8, tá no 9, tá no 3. Então, tenta imaginar aí que você tem um termômetro e você vai medir qual é o grau aí de relação que você tem com o Pai Celestial. Você consegue realmente confiar nas promessas que muitas vezes Ele te faz? Quando você ora, você consegue confiar, sentir a presença dEle, sentir tranquila, sentir paz? Como que está esse nível de intimidade que você tem com o Pai Celestial? Né? Quando você está num problema muito difícil, num desafio muito grande, você consegue realmente orar e descansar nele e falar, não, aqui dentro eu sinto que as coisas vão se resolver. De uma forma ou de outra, tudo vai ficar bem. Ou você ora e continua ansiosa, continua tensa. Claro que nós, seres humanos, muitas vezes a gente vai orar e ainda assim vamos continuar naquela tensão, naquela preocupação. Mas qual está o nível de preocupação? Qual está o nível de ansiedade? Né? Como que está a sua relação, muitas vezes, aqui dentro? Você sente paz? Quando fala de Pai Celestial, o que vem à sua mente? Vem algo bom? Você sente aquela sensação boa? Ou quando fala Pai Celestial, você já fica mais rígida? Existe aquele certo receio? Muitas vezes também, nós temos uma dificuldade com o nosso Pai Celestial, porque nos foi apresentado um Pai que é punitivo, um Pai Celestial punitivo. Eu mesma, quando era criança, meus pais eram católicos, muito católicos, e minha mãe, tudo para ela era pecado. Ah, é pecado, Deus castiga. Então, aquele Pai Celestial que me foi apresentado quando eu era criança, foi um Pai punitivo, um Pai que castigava, um Pai rigoroso. E eu já até contei nas lives, né? Eu não sabia, eu fui descobrir isso há pouco tempo, que eu carregava a ferida da rejeição. Porque o meu pai me disse que quando eu nasci, eu era muito feinha, porque eu nasci prematura, né? Então, com 6 anos, meu pai me falou essa frase. E eu não sabia o quanto, eu não imaginava o quanto aquela simples frase iria impactar a minha vida e ia causar um sentimento de rejeição tão grande, um sentimento, um complexo de inferioridade, uma insegurança muito grande, uma vergonha. E eu tinha dificuldade de me relacionar com o Pai Celestial por isso. Porque eu achava que Ele ia castigar, que Ele também não me amava, que Ele também me rejeitava, que Ele também me achava feia. Olha só o quanto é complexo. Parece simples, mas não é. Sem querer, muitas vezes a gente introjeta as coisas que as pessoas falam para nós. Então, se de repente alguém falou para você, olha, Deus castiga, olha o que você está fazendo, olha o seu comportamento. Muitas vezes você cresceu ouvindo falar de um Pai Celestial que era aquele pai carrasco, que ele ia te criticar, que ele ia te jogar no fogo do inferno. O ano passado, eu estava atendendo no CAPS Infanto Juvenil adolescentes. E acho que 99% desses adolescentes eram evangélicos, né, cristãos. Muitos deles, eles tinham assim, eles estavam muito ansiosos, muitos tinham ali um transtorno de personalidade borderline, outros bipolaridade, né? Mas muitas vezes os pais começavam a fazer uma pressão muito grande, falando que Deus ia castigar, que eles iam para o inferno. Gente, falar isso para uma pessoa que está no nível de ansiedade muito grande, para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, isso dói muito. Então, se você é mãe, você tem filhos pequenos ou adolescentes, cuidado com o que você fala para os seus filhos. Cuidado com a forma com que você apresenta o Pai Celestial para os seus filhos. Porque ao invés de você estar, muitas vezes, querendo aproximar seus filhos do Pai Celestial, você está afastando. Porque talvez você está apresentando para eles um pai
um Deus carrasco, punitivo, que qualquer coisa vai mandar eles para o inferno. Então, esses adolescentes que eu atendia, muitos deles, um dos maiores sofrimentos deles era essa questão religiosa. Ao invés dos pais tentar aproximar, tentar ajudá-los, fortalecer ali, ajudar a fortalecer o emocional deles, utilizava essa questão do castigo, do inferno, muitas vezes para punir. Então eles tinham assim uma ansiedade maior ainda, aumentava a ansiedade, aumentava a aflição deles em relação a essa questão religiosa. Então a gente precisa buscar, né, em Deus, no Espírito Santo, sabedoria, para a gente educar os nossos filhos da forma correta. Porque a forma com que a gente apresenta a Deus para os nossos filhos, até que eles aprendam a conhecer o verdadeiro Deus, muitas vezes eles vão fugir. Eles vão querer falar, o quê? Esse Deus é bravo, eu não vou nem querer me aproximar dele. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Da forma com que a gente age e reage na nossa vida. Né? Às vezes na igreja somos uma pessoa, em casa somos outra pessoa completamente diferente. Os nossos filhos observam o nosso comportamento. Eles podem até não falar nada, mas eles observam. Então, se você quer aproximar seus filhos do Pai Celestial, então começa a observar o seu comportamento, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Começa a observar como você apresenta, como você fala de Deus para eles, porque isso vai fazer toda a diferença na vida deles, principalmente lá na frente, principalmente quando você não estiver perto deles. Quando você já não exercer, muitas vezes, uma influência tão grande em relação a eles. Né? Porque quando é criança, a maior influência que nós temos na nossa vida, geralmente, é dos nossos pais ou das pessoas que cuidam de nós. Então, tudo que elas falam para nós, a gente vai ter como uma verdade absoluta ali naquele momento. Só que vai chegar uma hora que nós vamos crescer, nós vamos ser influenciados por outras pessoas ao nosso redor. Então, a gente precisa construir boas referências na mente, na psique dos nossos filhos, para que quando eles se tornarem adultos, eles tenham ali uma boa estrutura emocional, eles sintam seguros, eles saibam que pode contar conosco, eles saibam que pode contar com o Pai Celestial, que o Pai Celestial está ali de braços abertos, né, para acolher, né? Porque muitas vezes os pais falam assim, Deus vai te castigar. Ah, você vai fazer isso? Olha, Deus pune. Então, assim, eles precisam entender que tudo tem consequências, né? Todas as nossas ações vão ter consequências de alguma forma. Mas a gente não pode usar essa questão que Deus castiga, que Deus pune, se a gente está com dificuldade de educar os filhos. E eu vejo muitos pais com dificuldade de educar os filhos, dificuldade de ter autoridade sobre os filhos. Eles estão utilizando essa narrativa que Deus vai castigar por tudo. Ao invés de aproximar os filhos de Deus, está afastando os filhos de Deus. Porque eles falam assim, bom, eu não vou me aproximar de Deus não. Ele vai me castigar, ele vai me punir. Então a gente precisa tomar muito cuidado a forma com que a gente está educando os nossos filhos, a forma com que a gente está apresentando o Pai Celestial para os nossos filhos, porque muitas vezes a gente está carregando feridas da nossa paternidade mal resolvida e está transferindo essa ferida para os nossos filhos. Infelizmente, isso é muito comum, a gente repetir padrões, né, daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, se hoje temos informação, se hoje podemos tomar consciência disso, é importante que a gente mude as nossas atitudes para com os nossos filhos, para que a gente vá quebrando esses padrões, para que os nossos filhos possam ter relacionamentos melhores, né? Que eles possam construir uma espiritualidade emocionalmente saudável. Não basta estar na igreja, é preciso ter relacionamento com o Pai Celestial. Não basta ocupar vários ministérios, é preciso ter intimidade com o nosso Pai Celestial. E muitas pessoas estão indo muito na igreja, mas às vezes aqui dentro a ferida da paternidade mal resolvida está aberta. E às vezes intimidade mesmo com o Pai Celestial ela não tem. Muitas vezes ela está cumprindo um protocolo de tá em vários ministérios, mas muitas vezes aqui dentro a alma está precisando de cura. Ela está precisando muitas vezes ser liberta, né, de várias dores emocionais.
Muitas vezes ela não recebeu a permissão, né? Quando a gente fala não receber a permissão, é como se fosse assim, ó, como eu dei o exemplo da mãe que fala mal do pai para os filhos, né? Às vezes ele foi um péssimo marido, mas talvez ele foi um bom pai. Aí fala, o seu pai tem que saber diferenciar. Se ele foi um péssimo marido, mas ele foi um bom pai, então separa. De você ele foi marido, dos seus filhos ele foi pai. É preciso ter essa separação, porque senão você vai contaminar a forma com que seus filhos veem o pai com a forma com que você enxergou o seu marido. É diferente. Para você ele é marido, para eles ele é pai. Então, se você apresenta um pai fracassado, um pai que não serve para nada, qual é a visão que essas crianças, que esses filhos vai crescer desse pai? Uma visão negativa da figura masculina. E isso, em algum momento da vida, isso vai fazer falta. Você não precisa mentir. Se de repente aquela pessoa não foi um bom pai, simplesmente muitas vezes deixa que o seu filho conheça por ele mesmo quem é o pai. Mas às vezes você falar mal do pai não vai resolver. Muitas crianças, elas se revoltam com as mães porque a mãe às vezes está ressentida, está magoada com aquele homem, com aquele marido. Mas ela fala mal da figura do pai. E a criança, ela pode não falar, mas dentro dela, muitas vezes, cria uma revolta. A minha mãe fala mal do meu pai, mas meu pai é bom para mim. Ela ama aquele pai muitas vezes. Aquele pai para ela é um herói. Mas aquela mulher, devido às mágoas, os ressentimentos dela, ela mistura as coisas. Ao invés dela se referir àquela pessoa como pai da criança, ela fala do homem com quem ela se relacionou, né, da relação marido e mulher. É preciso aprender a separar isso. Muitas mulheres, elas impedem os filhos de ver o pai. Muitas vezes por questões dela e daquele homem. Ela proíbe de daquele homem ver os filhos. Ele pode não ser um bom pai, mas os seus filhos têm direito de ter um pai presente. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem situações que são muito dolorosas, a não ser que seja uma questão de justiça mesmo, que o pai não pode visitar os filhos por alguma questão muito profunda, mas saiba da importância da figura paterna na vida dos filhos. E é por isso que eu quis fazer essa live, porque eu vejo mulheres adultas, mulheres às vezes até de mais de 50 anos, 60 anos, que ainda tem uma paternidade mal resolvida e que ainda sofre como uma menina. Eu já atendi mulheres com mais de 60 anos que quando fala do pai, ela chora como uma menina, como uma criança, porque a criança dela, aquela criança que ela foi um dia, muitas vezes não teve aquele pai presente, ou ela sentiu falta daquele pai. Às vezes aquele pai precisou trabalhar fora, viajava muito, e ela sentia falta daquele pai. Só que ela cresceu, ela se tornou uma mulher adulta, mas parte dela, que é o que a gente chama de criança ferida, parte dela ainda sente falta daquele pai. Hoje ela é adulta, mas parte dela ainda busca, de alguma forma, aquele carinho daquele pai, aquela presença daquele pai. E quando ela consegue curar essa paternidade, restaurar essa paternidade, dentro dela, ela consegue se relacionar melhor com o Pai Celestial. Ela consegue se relacionar melhor com a figura masculina, com o marido, ou de repente com um líder. Então, olha a importância da gente compreender como foi a nossa relação com o nosso pai, ou com a pessoa que cumpriu a função de pai. Se precisa buscar uma cura para essa relação, para que a gente possa se relacionar bem, em primeiro lugar com o nosso Pai Celestial e depois com as figuras masculinas que cruzarem a nossa vida. Porque em algum momento, ou aliás, em todo momento a gente convive com figuras masculinas. E muitas mulheres têm essa dificuldade com figuras masculinas, né? Muitas vezes de autoridade, muitas vezes ela precisa da ajuda, né, da figura masculina, mas muitas vezes por ela não ter tido um pai presente, muitas vezes ela fala, eu não preciso de homem para nada. Mas muitas vezes ela sofre com aquela ausência
daquela figura masculina que foi o pai que faltou na vida dela. Só que ela projeta isso em outros homens. Ou muitas vezes acontece o contrário. Pela ausência da paternidade, ela está buscando esse pai através de várias relações. Só que ela não vai encontrar o pai naquela relação. Naquela relação não tem um pai. E aí gera a frustração. Então a gente precisa buscar a cura da paternidade. Em primeiro lugar, buscando a Deus, um relacionamento mais profundo, intimidade com Ele, orar, né? E, eu não estou conseguindo resolver sozinha essa questão, buscar ajuda profissional. É para isso que Deus deu dons, talentos, habilidades para muitos profissionais, para ajudar a identificar, para ajudar a tratar, para ajudar a pessoa a começar a dar passos para sair daquele lugar de sofrimento, para sair daquele lugar de dor, para que cada vez mais ela tenha dentro dela, a referência masculina dentro dela esteja curada, para que ela não projete aquilo para ninguém e principalmente para o Pai Celestial, porque ele não é igual ao Pai terreno. O Pai Celestial, ele representa a figura, né, masculina de alguma forma. Muitas vezes a gente está projetando a dor de alguém aqui terreno e a gente não consegue viver uma plenitude na nossa fé, né? Viver uma plenitude no nosso propósito de vida ou até acreditar que você tem um propósito. Tem muitas mulheres que elas não acreditam que elas têm um propósito ou que elas têm os recursos já suficientes para ela começar a viver o propósito dela. Por quê? Porque está insegura. Porque ainda precisa dessa força, dessa segurança, dessa figura que muitas vezes não teve, ou que ela não interpretou, ou que ela não teve a quantidade de amor, de carinho que ela teve, que ela gostaria de ter, né? Então, a boa notícia é que é possível tratar essa paternidade mal resolvida. Deus, ele pode curar todas as suas dores, as mais profundas que existem e que nem você às vezes tem consciência que você carrega. Então busque, em primeiro lugar, a Deus, orando, né? Busque um relacionamento com Ele, né? Com o Espírito Santo para te ajudar, para te dar direção. Se você vê que você não está conseguindo dar conta, que está difícil, que você não consegue sair daquele ciclo, busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional. Deus coloca pessoas em várias áreas para que cada uma na sua área possa nos ajudar. Eu sempre dou o exemplo do mecânico e do pedreiro. O mecânico foi capacitado para consertar o seu carro. O pedreiro para consertar o encanamento da sua casa, enfim. O terapeuta para tratar das feridas da alma, as feridas emocionais. Então, cada profissional foi capacitado, recebeu dons, habilidades de Deus, do nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós de todas as formas. Ele pode cuidar de você diretamente com você, sem precisar de colocar ninguém na sua vida. Mas também, e muitas vezes eu tenho presenciado isso, muitas vezes ele vai nos curar através de pessoas, naquele processo, naquela relação. Então, saiba que você não precisa, se você carrega uma ferida da paternidade mal resolvida, saiba que é possível restaurar essa paternidade, para que você possa viver de forma mais plena, mais feliz, mais leve, ter uma conexão melhor, tanto com a figura masculina, se você é casada, se você tem filhos homens, se você tem um líder, com seu pastor. Tem muitas mulheres que têm dificuldade com o pastor por conta de paternidade mal resolvida. Ou muitas vezes ela quer entrar num embate com o pastor, ou muitas vezes ela começa a desenvolver uma dependência emocional por aquele pastor. Ele é meu pai, ela começa a projetar naquele pastor o pai que ela não teve, ou a ausência paterna que ela teve. E aí ela começa a depender, tudo que ela vai fazer, ela depende da opinião daquele pastor, ela vai tomar uma decisão, eu tenho que falar com o pastor primeiro, eu tenho que resolver com o pastor. Tudo precisa de equilíbrio. É importante a gente ter, para quem é cristã, ter ali uma referência de um pastor para você muitas vezes buscar aconselhamento, mas nem tudo você vai ter que ir lá conversar com o pastor, pedir conselho, pedir a opinião dele, porque às vezes todo o excesso esconde uma falta. Às vezes esse excesso, essa necessidade de estar sempre lá buscando a opinião do pastor, às vezes é uma dependência emocional. Então é preciso também observar isso, né? Então,
Saiba que é possível restaurar essa paternidade e que Deus, na sua infinita bondade, amor, Ele quer que você seja uma mulher curada, uma mulher restaurada na alma, no corpo, no espírito, para que você possa realmente cumprir o maior propósito que é estarmos aqui, que é o principal, que é glorificar o nome de Deus, glorificar a Ele. A segunda dimensão é você ser quem Ele te chamou para ser. Do jeito que você é, buscando melhorar, é claro, mas ser você mesma. Não precisa se comparar com ninguém. Deus te criou para ser você mesma, do jeito que você é. Vai ter pessoas que vão se identificar com você pelo jeito que você é. Então, se você não gosta do jeito que você é, talvez tenha ali uma ferida de rejeição, de auto-rejeição. Então, tudo isso é importante, a gente sempre buscar essa cura, para que a gente possa cada vez mais cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida. Hoje o propósito que Deus tem através da minha vida é ajudar principalmente mulheres nessa cura emocional e ajudar a reconhecer e a viver o seu propósito de vida. Eu não sei qual é o chamado propósito que você tem, mas acredite que você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Se hoje você não está vivendo seu propósito, comece a buscar, comece a orar, a pedir para Deus te dar direção. Talvez esse momento, talvez seja um momento de você buscar, muitas vezes, curar as feridas, né, emocionais, você se fortalecer emocionalmente, para que você possa realmente ali, fortalecida, cumprir esse propósito que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Fala para mim aí, você que ainda está aqui, fez sentido para você? Caiu alguma fichinha aí? Conseguiu compreender algumas situações da sua vida? Comenta aí para mim, para eu saber, né, se realmente essa live valeu a pena para você, né, se te ajudou de alguma forma, se esclareceu alguma dúvida que você tinha, né, se você tá saindo daqui mais leve, o importante não é sair daqui pesada, né, é importante que você saia daqui mais leve, sabendo que é possível. Se você teve uma paternidade mal resolvida, é possível curar, é possível restaurar para que você viva a plenitude e o propósito que Deus tem para você. Comenta aí para mim como é que foi para você. Deixa eu só fechar aqui no que eu fiz aqui no YouTube também. Vou ver como é que vai ficar a imagem aqui, que tá meio estranha. Fala para mim aí, você que ainda está aqui. Como que foi essa live para você? Fez sentido? Né? Você achou que muito, passei por isso sobre paternidade. Ah, que bom, Daiane, que bom que você conseguiu já superar, né? Acredito que agora você já tá tudo bem, que você conseguiu superar. Por isso que é importante, né? A gente compreender as coisas e a gente, a partir dessa compreensão, se a gente percebe que a gente não tá conseguindo fluir na vida, a gente buscar ajuda, né? Nós não precisamos dar conta de tudo sozinhas. Deus não nos criou para a gente ter que dar conta de tudo sozinha, né? É por isso que Ele coloca pessoas assim importantes na nossa vida para nos ajudar. Ah, que bom que você gostou, Daiane. Fico feliz aí com seu feedback. Trouxe muitos pontos importantes. Que bom, que bom. Mais alguém aí gostaria de colocar aí para eu saber como é que foi para você? Te ajudou de alguma forma, te esclareceu alguma coisa, né? Todas essas lives é para trazer, assim, a gente refletir, porque eu acho assim, Deus não nos criou pra gente ficar sofrendo. Ah, você tá fazendo curso, que bom. Ah, fico feliz desse feedback, eu fico tão feliz quando as minhas alunas falam que gostam das minhas aulas, porque eu faço com muito amor, com muito carinho, é o trabalho também, claro, né? Mas é algo que eu faço assim com muito amor. Eu acho que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade e graças a Deus eu superei, né? Que era a timidez. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez por mim, pelas curas que Ele, né, me ajudou, que Ele me permitiu passar pelo processo, mas assim, é libertador. Por isso que a gente precisa passar pelo processo e curar a nossa alma, né? Buscar a cura da alma. Porque depois que a gente passa, é libertador. Vocês não imaginam quanto para mim é libertador eu estar aqui falando com vocês. Eu estar aqui falando sobre cura da alma, porque eu passei por isso. Porque teve momentos que jamais eu imaginaria de fazer live. Nossa,
Não passava isso pela minha cabeça porque eu tinha muita vergonha. E o excesso de vergonha, muitas vezes, está relacionado com traumas. Tem pessoas que têm uma vergonha assim, nossa, extremamente grande. Muitas vezes existe um trauma ali, né? A Cléo tá falando. Olá, minha querida, sou a Cléo e busco também ajudar as mulheres. Sou aluna da FATEB e amei sua aula também. Parabéns pela superação e pela sua entrega. Deus é a fonte, sim, não tem outro caminho. Gratidão. Ah, que bom, Cléo. Que bom que você também está nesse caminho de ajudar outras mulheres. E assim, tem muitas mulheres precisando de ajuda. Então, que nós possamos buscar ajuda quando nós precisarmos. Quando nós estivermos bem, nós vamos ter condições de ajudar outras pessoas. Se hoje eu estou aqui, foi porque lá atrás eu busquei ajuda. Deus me ajudou, Ele fez a parte dele, mas eu precisei fazer a minha parte, né? Ele vai fazer sempre a parte dele. Deus nunca vai nos desamparar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Aquilo que cabe a nós. Então, graças a Ele colocou pessoas na minha vida que puderam me ajudar. Então, pessoas que me ajudaram a superar essa timidez, a timidez que eu tinha, me ajudou a superar aquela ferida da rejeição, né? Porque a ferida da rejeição, ela não vem sozinha, ela vem com a insegurança, ela vem com esse sentimento de inadequação, ela vem muitas vezes com aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. Mas assim, eu sou extremamente grata a Deus por ter superado tudo isso. E por hoje estar aqui, podendo falar com você, podendo ajudar muitas mulheres, podendo dar aula. Nunca imaginei que eu ia dar aula em cursos de formação para terapeutas. E graças a Deus, hoje eu posso fazer isso e é uma alegria muito grande. Poder, assim, ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas que decidiram cumprir o seu propósito de vida. Então, olha a importância da gente buscar a cura, a restauração da nossa alma, para que a gente possa cumprir verdadeiramente o propósito que Deus tem para nós e através de nós. Quantas pessoas que precisam da nossa ajuda, né? E a gente precisa estar disposta. A gente vai ter que renunciar muitas vezes. Eu renunciei muitas, às vezes, saída com amigas para estudar. Eu deixei de comprar bolsas, sapatos, para quê? Para pagar cursos. Foi sacrifício para mim? Não, porque eu amo estudar. Eu amo buscar, me aprofundar, para que eu possa realmente ser uma profissional cada vez melhor. Mais do que uma profissional, um ser humano que reconhece a dor do outro ser humano. Né? Mais do que ser profissional, é ser uma mulher que acolhe a dor de outra mulher. Né? E ontem eu falei para as minhas alunas, né? Algumas estão aqui assistindo a aula. Eu falei, a base para nós sermos boas profissionais, boas terapeutas, é saber acolher a dor da pessoa. Ela chegar para nós com aquela dor profunda, a gente precisa ter uma escuta ativa e acolher. Não tem coisa melhor do que as pessoas, a gente ser acolhida na nossa dor. E eu, graças a Deus, tive pessoas que me acolheram na minha dor. E hoje eu tô aqui, trazendo essas lives, trazendo aí essa conscientização, porque é o meu chamado. Eu creio que esse é o meu chamado, é ajudar pessoas na cura emocional e a viver seu propósito de vida. Até que Deus me dê uma outra direção, eu vou continuar nesse propósito. E eu espero que você que está aqui me assistindo, você que vai assistir depois, também esteja aí buscando cumprir o seu propósito. A nossa vida, quando a gente está cumprindo o propósito, ela tem muito mais sentido, mais significado de estar aqui. Nós não estamos aqui a passeio. Então, que seja leve, que seja, assim, algo que te gere muita gratidão. Então, eu quero encerrar essa live te agradecendo pela sua presença. Se essa live fez sentido para você, compartilha com uma amiga, compartilha com uma irmã, com uma pessoa que você percebe que ela precisa ouvir tudo isso aqui relacionado à paternidade, para que ela possa buscar a cura. Nada melhor do que a paternidade bem resolvida aqui dentro de nós, aqui dentro da nossa mente, aqui dentro do nosso coração, para que a gente realmente busque cada vez mais o fortalecimento da nossa relação com o nosso Pai Celestial e sintamos fortalecidas, amadas, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Então tenha uma ótima noite, que Deus abençoe sua vida.